Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai. Desculpem aí o atraso, tivemos um probleminha técnico aqui com as contas do Facebook. Tá dando algum bug com a minha conta. E aí a gente só conseguiu entrar agora, tá bem? Mas vamos lá, vamos seguir com esse Jai, que é a leitura do Srimad Bhagavatam. E nós estamos no canto 3, capítulo 14. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versos 30 e 31, ok? Agradecer aí mais uma vez ao Prabhu Paravyoma pelo convite. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 30 do capítulo 14, canto 3. Bom dia, Marcelo, Hare Krishna. Maitreya Uvacha Saiva Samviditi Bhartra Mamatom Matitendriya Jagraha Vasobrahmarshe Vrishali Vagatatrapa. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Sa, ela, Evam, assim, Samviditi, apesar de ser informada, Bhartra, por seu esposo, Mamata, por Cupido, Matita, sendo impelida, Indriya, sentidos, Jagraha, agarrou-se a, Vashaha, roupa, Brahma Rishi, do grande Brahmana sábio, Vrishali, prostituta pública, Iva, como gata trapa, sem vergonha. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maitreya disse, Diti foi assim informada por seu esposo, mas o Cupido impeliu-a a buscar pela satisfação sexual. Ela se agarrou à roupa do grandioso sábio Brahmana, tal qual uma desavergonhada prostituta pública. Prabhupada diz o seguinte no comentário: a diferença entre uma esposa casada e uma prostituta pública é que uma é restrita em sua vida sexual pelas regras e regulações das escrituras, ao passo que a outra é irrestrita na vida sexual e é conduzida exclusivamente pelo forte impulso sexual. Embora muito iluminado, Kashyapa, o grande sábio, tornou-se vítima de sua esposa prostituta. Essa é a impetuosa força da energia material. Deixa eu aqui botar nos dados móveis que está aparecendo conexão lenta. Verso 31. Saviditva tabaryayas tanirbandam vikarmani natwadishtayarahasi tayathopavi veshahi. Sa, ele, viditva, compreendendo, atha, em seguida, baryaya, da esposa, tam, esta, nirbanda, obstinação. Tô rindo aqui que o Marcelo botou que é tudo culpa do Cupido. Vikarmani, no ato proibido. Natwa, oferecendo reverências. Distaya, ao destino adorável. Rahasi, num lugar solitário. Taya, com ela. Atha, assim. Upavivesha, deitou-se. Ri, certamente. A tradução diz o seguinte: bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, Marcos Hanuman, Hare Krishna, reverências a todos, obrigada aí pela presença. Tradução do verso 31 diz: compreendendo a intenção de sua esposa, ele foi obrigado a realizar o ato proibido, e assim, após oferecer suas reverências ao destino adorável, deitou-se com ela num lugar solitário. Comentário de Prabhupada. Pela conversa de Kashyapa com sua esposa, parece que ele era adorador do Senhor Shiva
E embora soubesse que o Senhor Shiva não ficaria satisfeito com ele por tal ato proibido, foi obrigado a realizá-lo devido ao desejo de sua esposa, e deste modo ofereceu suas reverências ao destino. O famoso seja o que Deus quiser, né? Ele sabia que o filho nascido de semelhante intercurso sexual inoportuno certamente não seria um bom filho, mas não conseguiu proteger-se porque estava demasiadamente ligado à sua esposa. Num caso semelhante, contudo, quando Thakura Haridasa foi tentado por uma prostituta pública na calada da noite, ele evitou a sedução por causa de sua perfeição em consciência de Krishna. Eis a diferença entre uma pessoa consciente de Krishna e os demais. Kashyapa Muni era altamente erudito e iluminado e conhecia todas as regras e regulações da vida sistemática, apesar do que não conseguiu proteger-se do ataque do desejo sexual. Thakura Haridasa não nasceu em família de brahmanas, mas conseguiu proteger-se de semelhante ataque por ser consciente de Krishna. Thakura Haridasa costumava cantar o santo nome do Senhor 300.000 vezes por dia. Om Gyana Timirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripasindu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, Sundarang, diretamente de Nova York, aqui o dia ainda está amanhecendo. Muito bom ouvir o Srimad Bhagavata, gratidão por esta live. Jai Sundarang, Hare Krishna, Jai Prabhu Paravyoma, ou Harinat, acredito que seja o Paravyoma que esteja aí. Hare Krishna, reverências, obrigada aí a todos pela presença, pelo convite. Então vamos lá, né? Acredito que as pessoas que estão aí ouvindo já estejam acompanhando. A gente está no meio de uma história aqui, né? O capítulo se chama A Gravidez de Diti ao Anoitecer, e estamos no meio de uma situação aqui periclitante, como diria, né? E a gente está assim no meio dessa história, né? Mas caso alguém não esteja acompanhando, vamos dar uma contextualizada. Aqui a gente tá sendo, na verdade, contada a história do surgimento de dois demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, né? E Maitreya, ele começa contando a história do surgimento desses demônios para Vidura, né? Começando pelo momento da concepção desses demônios, que é o que está acontecendo aqui, né? O momento da concepção foi inauspiciosa, e por esse motivo, essa é uma das causas de terem vindo esses dois demônios, Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Obviamente, a gente vai ver no capítulo seguinte que tem algo anterior a essa história da concepção desses demônios, a essa história da gravidez de Diti ao anoitecer, né, em momento inauspicioso. A gente vai ver no capítulo seguinte a história de Jai Vijaya, né? O que acontece lá para eles terem que vir como dois demônios, Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Enfim, mas a gente está aqui no meio da explicação sobre a concepção desses demônios. Então, é muito importante, né? A gente, as escrituras, a cultura védica, ela vai falar sobre a importância do momento da concepção, né, de almas que estão vindo para esse mundo, né? Então essa história, ela reafirma isso que já é na Índia muito tradicional, em toda a cultura védica isso é explicado, as pessoas têm esse conhecimento. Aqui no Ocidente não temos esse conhecimento, mas essa história ela reafirma a importância do momento da concepção. É dito que assim como a sua consciência no momento da morte é o que vai
ditar o seu próximo corpo. Obviamente, a sua consciência tem relação com todas as suas atividades durante a sua vida, mas também a sua consciência, a consciência do homem e da mulher no momento da concepção de um filho, também influencia em que tipo de alma, em que tipo de consciência, de alminha ali, ele vai trazer para aquela família, né? Então, é muito importante esse momento da concepção, né? Existem sacrifícios, eu não vou saber aqui qual é o nome, mas existe um sacrifício específico, né, em que os casais eles fazem quando querem gerar um filho, né, para que o momento dessa concepção seja auspiciosa, seja que traga, né, uma alminha consciente de Krishna, boazinha, né, que queira servir a suprema personalidade de Deus, ou pelo menos aprender a ser consciente de Krishna, né? Então existem sacrifícios para que esse momento seja auspicioso, e existem também horários melhores, né? A gente sabe que os dias também se dividem em modo da bondade, modo da paixão e modo da ignorância, né? Então existem horários mais auspiciosos que outros. No caso aqui especificamente, o momento em que Diti queria gerar um filho com seu esposo Kashyapa era totalmente inapropriado e num horário totalmente inauspicioso, né? Primeiro, inapropriado porque ele estava no meio das suas obrigações espirituais. Ele estava ali fazendo suas oblações, estava em transe na sua meditação. Ele estava ali no seu momento de se dedicar à espiritualidade. Não era o momento de praticar um ato sexual com a sua esposa, né? E ela não respeitou isso. Ela o interrompeu nesse momento e queria naquele momento, né? Então só aí já foi algo inapropriado, né? Inauspicioso, que o faria abandonar as suas obrigações espirituais para gerar um filho com ela, né? E o outro fator, assim, de ser algo inapropriado é que era no momento, assim, que a gente chama de Sandhya, que é ao anoitecer, né, o crepúsculo ali. Então é dito que o dia, quando está acabando a tarde, está chegando a noite, por volta de 6, né, da noite, quando está tendo essa passagem, existem muitos fantasmas que estão viajando, entidades assim um pouco ignorantes, né, que estão viajando, passando. Então não é benéfico gerar um filho nesse horário, porque você pode atrair para o seu ventre uma alma que seja inauspiciosa mesmo, tá? Então, mas ela insistiu, né? Ela argumentou, inclusive nos versos anteriores. Deixa eu só ler um comentário aqui. Sérgio Pacheco, acredito que seja o Padre Sérgio. Hare Krishna, Padre, bom dia. Diretamente do Brasil mesmo, minhas reverências. Senhora Goura Krishna Mai Devidasi, com certeza é o Padre Sérgio, ele que me chama assim. Haribol Sanatana Dharma, reverências. Bom, então Diti, ela não quis saber de nada, ela estava ali só seguindo os seus impulsos, dos seus sentidos, né? E ela argumentou, ele argumentou com ela, né? E mesmo assim ela não aceitou. Então nesses dois versos que nós lemos hoje, o 30 e 31, é a hora que ela, né, não aceita os argumentos dele e parte para cima mesmo, agarra ali, puxa a roupa e falou, é agora. E ele, como o Prabhupada disse aqui, né, ofereceu suas reverências ao destino e se deitou com ela. Então, esses dois versos eu vejo que eles estão tratando de dois problemas da alma condicionada, assim, a meu ver, né? O primeiro é quando a gente se deixa levar pelos nossos sentidos, né? E o segundo é quando a gente não consegue se proteger dos ataques de Maya, né? Porque uma coisa é o mal, vamos colocar assim, não é a melhor palavra, né? Mas uma coisa é o mal que vem de dentro, né? Outra coisa é o mal que vem de fora. Então, um acometeu Diti e o outro acometeu Kashyapa, né? Diti, ela foi acometida por essa problemática da alma condicionada que vem de dentro, né? Então ela não conseguiu controlar, como é que eu botei aqui? Ela se deixou levar
pelos seus sentidos, no caso ali o impulso sexual, né? Enquanto que Kashyapa, ele não conseguiu se proteger do mal que vinha de fora, do outro, né? Dos ataques, como Prabhupada disse aqui no comentário, os ataques de Maya, né? Então isso é importante também, eu penso, né, que é importante a gente explicar que esse problema aqui do nascimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, ele tem a responsabilidade nos dois, tá? Porque geralmente a gente joga essa responsabilidade em cima de Diti, né? Então ela é a culpada, até o Marcelo brincou que a culpada foi o culpido, né? O culpado foi o culpido. Mas a gente joga esse peso em cima de Diti. Mas lá no comentário do verso 16, a gente está no verso 30 e 31, né? Mas lá no comentário do verso 16, Prabhupada diz que Kashyapa, ele podia ter falado de forma enérgica com ela, não, agora não é a hora, não, acabou, né? Mas ele falou com palavras mansas, também se deixou levar, como a gente está dizendo aqui, não conseguiu se proteger desse ataque. Por também, né, Prabhupada fala lá no comentário do verso 16, já está propenso a desfrutar sexualmente com a sua esposa, né? Então essa responsabilidade é dos dois. O erro ali de ter concebido um filho em momento inauspicioso foi dos dois, né? Então, repetindo, no caso de Diti, esse mal que veio de dentro não conseguiu controlar os seus próprios sentidos. E no caso de Kashyapa, esse mal que veio de fora não conseguiu se proteger desses ataques de Maya, tá? Bom, com relação a esse primeiro problema da alma condicionada, isso que acometeu Diti, né? Prabhupada nos ensina em vários momentos da Bhagavad Gita, de todos os seus livros, do Srimad Bhagavatam, ele nos ensina que agir segundo os nossos sentidos é nos igualar aos animais, né? Então, às vezes a gente acha que pode parecer forte Prabhupada falar ali, né, a palavra prostituta, desavergonhada e etc. Mas mais forte ainda, mais chocante ainda, é quando o Prabhupada nos explica. Eu me lembro de eu lendo assim o primeiro canto do Bhagavata pela primeira vez, e aí eu lembro assim quão chocante foi para mim ver ali Prabhupada falando que nós estamos agindo como animais, que somos uma civilização de animais, se a gente só tá aí desfrutando dos sentidos, né? Só tá comendo, dormindo, acasalando e se defendendo, né? Então, Prabhupada nos ensina que agir assim é nos igualarmos aos animais, né? Nós temos que ir além disso. Então, Prabhupada, ele diz também que na forma humana encontra-se uma inteligência superior para agir de acordo com motivações superiores, né? Então, a gente tem que ir além do corpo grosseiro, além dos sentidos e mesmo além da mente e nos situarmos numa inteligência, né, em que a gente consiga agir segundo motivações superiores e não a nossa inteligência agir, né, argumentar segundo motivações inferiores, que são as do corpo, que são as dos sentidos, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para responder a pergunta da Sundarangi. Os dois filhos foram gerados no mesmo momento da relação conjugal? Não vou saber te dizer, Sundarangi, se alguém que esteja assistindo para o Paravioma, não sei se está aí ainda, saiba responder, tá? Mas o que eu sei, né, é que Jaya e Vijaya, eles vêm como os demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, e são concebidos por Diti nesse momento inoportuno, né? Então, acho que eu concluí, por isso que eu estava falando assim, que eram uma espécie de gêmeos, tá? Mas eu realmente não tenho certeza, se alguém souber responder. Marcos Hanuman, mas se ele se protege do desejo da esposa e segue os preceitos, não teria como os demônios nascerem, ou seja, não haveria a realização do passatempo. Como fica isso? De fato, Marcos, eu falei isso numa outra aula que eu dei sobre esse capítulo, né? Que realmente a gente sempre tem que olhar todas essas histórias por dois ângulos.
Um ângulo, ele é muito, uma percepção, ela é muito avançada, que é a de que tudo é uma lila, tudo é passatempo, né? Na verdade, aqui é só um passatempo de Krishna, em que Krishna queria lutar com seus amigos Jaya e Vijaya, né? Então ele vem como Varaha para lutar com Hiranyaksha, vem como Nrisimhadeva para lutar com Hiranyakashipu, então no fundo é tudo um passatempo de Krishna. Porém, se a gente foca somente nessa percepção, a gente não consegue, no estágio que a gente está, isso é muito elevado, tá? No estágio que a gente está, a gente precisa olhar para essas histórias, entendendo as lições que elas nos dão para nós, almas condicionadas, né? Então é importante também olhar pelo lado de que, independente de ser uma lila, independente de ser um passatempo, essas histórias estão nos dando lições de como viver uma vida regrada, uma vida no caminho ao Supremo, de volta ao Supremo, né? Então, se você fala que tudo é lila, então Jaya e Vijaya não erraram ao barrarem os Kumaras no portão de Vaikunta? Não. Se tudo é lila, então Diti não errou assim ao fazer o que ela fez aqui com seu marido em momento inoportuno? Não. Se tudo é lila, então Kashyapa, como você disse aí, né, não fez o certo, porque senão os demônios não nasceriam e aí não teria o passatempo? Não. Então, entender que tudo é lila é importante, porque não tem nada fora da permissão e do controle de Krishna, mas a gente precisa às vezes deixar essa concepção um pouco de lado para a gente entender de fato as lições. Não, Jaya e Vijaya cometeram um erro, Diti cometeu um erro, Kashyapa cometeu um erro. Ele podia ter negado ali energicamente para sua esposa, né? Então realmente é o famoso Achintya Beda Beda, né, da nossa filosofia. A gente precisa sim e não, a gente precisa olhar pelos dois lados ao mesmo tempo para que a gente não perca nenhuma das duas lições, né? Então, de fato, se Diti não, como é que eu posso dizer? Não é atacada por seu desejo sexual, e se Kashyapa não se torna um homem fraco, como Prabhupada disse no significado do verso 16, né? E acaba se deitando com ela naquele momento, não iam nascer os demônios e não iam ter os passatempos. Mas eles, de fato, cometeram um erro, todos dois, né? Bom, e aí, ainda sobre esse primeiro erro, primeiro problema, que é o que acomete Diti, né? Que é o deixar-se levar pelos sentidos, Prabhupada também ele nos explica que o mundo material ele é conhecido como Maitunya Agara, que são algemas da vida sexual. Esse tema é bem também forte, polêmico, porque algumas pessoas, né, claro, por ainda estarem identificadas com isso, se incomodam de ouvir que realmente a vida sexual é a última algema, né, que nos prende a esse mundo. Mas, de fato, a luxúria é o maior dos nossos problemas, né? Krishna diz isso na Bhagavad Gita, quando Arjuna diz que o que me impele a fazer, mesmo sem a minha vontade, né? E Krishna diz, olha, somente a luxúria, né? Que em contato com o modo da paixão leva a ira e faz você cometer pecados. Por isso que Krishna fala, livre-se da luxúria, né? Então, lá na Bhagavad Gita, eu gostaria de citar um verso, que é o verso 39 do capítulo 3. Krishna diz assim, Avritam Gyana Etena Gyanino Nitya Vairina Kamarupena Kaunteya Dushpurena Nalena Cha. Assim, a consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo. Então, isso nos lembra esse passatempo de Diti, né? Que a luxúria dela ali não consegue, assim, se satisfazer com os argumentos, né? E queima como fogo. E eu gostaria também de ler o comentário de Prabhupada, que ele vai falar desse conceito de algemas da vida sexual, né? Caracterizando o mundo material assim, como Maitunya Agara. Então, vamos ler rapidinho, tá?
Ok. O Mano Smriti diz que não se pode satisfazer a luxúria, por maior que seja a quantidade de gozo dos sentidos. Assim como ninguém apaga um fogo fornecendo-lhe um suprimento constante de combustível. No mundo material, o centro de todas as atividades é o sexo, e por isso este mundo material é chamado Maithunya Agara, ou algemas da vida sexual. Na prisão habitual, os criminosos são mantidos atrás das grades, de modo semelhante os criminosos que desobedecem às leis do Senhor estão acorrentados à vida sexual. Porque é dito que de todos os gozos dos sentidos, de todos os prazeres mundanos, a vida sexual é superior. Por isso que as pessoas estão acorrentadas a ela, né? Porque estão buscando esse prazer corpóreo, sensual o tempo todo, né? O progresso da civilização material com base no gozo dos sentidos significa aumentar a duração da existência material da entidade viva. Portanto, esta luxúria é o símbolo da ignorância que mantém a entidade viva dentro do mundo material. Talvez haja algum sentimento de felicidade enquanto a pessoa desfruta o prazer dos sentidos, mas, na verdade, este aparente sentimento de felicidade acaba sendo o inimigo daquele que desfruta dos sentidos. Então, essa questão sexual, ela é bem importante, né? Ela é bem significativa. Então, essa história, ela também passa por isso, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso também. Por mais que às vezes possa parecer constrangedor falar sobre isso, né? Mas é algo significativo, é muito importante. Esse mundo é conhecido como algemas da vida sexual, né? Onde as pessoas estão ainda acorrentadas a isso, né? E é dito que é a última corrente que nos prende a esse mundo. Deixa eu ler aqui os comentários. Sundarang, achei interessante você abordar os dois pontos, a participação de Diti e de Kashyapa. Ambos foram responsáveis pela ação incorreta e tiveram consequências sobre isso. Sim. Marcos Hanuman, há males que vêm para o bem, é verdade. O famoso há males que vêm para o bem. Enfim, tudo no controle de Krishna, né? Mas temos que nos responsabilizar pelos nossos pecados. E Sundarang, de novo, geralmente há uma abordagem com tendência machista de que a mulher é sempre responsável pelos erros e que ela induz o homem a errar. Assim também aparece na narrativa bíblica de Adão e Eva. Existe uma tendência, né, machista mesmo, de colocar esse peso em cima da mulher, mas eu gosto muito quando Prabhupada, por isso que eu citei, né, porque Prabhupada ele vai na contramão disso. Ele, de fato, existia realmente um peso e uma responsabilidade muito grande em cima de Diti, que foi quem atacou o esposo, né, de fato. Também não se pode tirar essa responsabilidade, esse pecado dela, mas Prabhupada ele vai na contramão dessa tendência machista, porque nos seus comentários ele fala, né, que Kashyapa foi um homem fraco, que ele provavelmente já estava propenso a desfrutar sexualmente com sua esposa, por isso é que ele deixou, né, não foi enérgico. E nesse comentário aqui, vou comentar agora, na verdade, é o que nós vamos falar agora. Prabhupada também fala de uma fraqueza de Kashyapa, inclusive o compara, né, com Haridas Thakura. Então, vamos lá, sobre esse segundo ponto, que foi o que acometeu, o problema que acometeu Kashyapa, foi ele não conseguir proteger-se dos ataques de Maya, usando as palavras de Prabhupada, né? Então, Prabhupada, como eu acabei de falar aqui para Sundarang, ele diz nesse, deixa eu achar aqui de novo o comentário do verso 31, sim, ele diz, aqui ó, ele diz que Kashyapa não conseguiu proteger-se porque estava demasiadamente ligado à sua esposa. Então, de fato, o apego é um problema, né? Se Kashyapa não estivesse totalmente apegado, totalmente conectado com a sua esposa, talvez ele conseguisse dizer, não, olha, não é o momento, se acalma, vai lá tomar um banho gelado e depois a gente pensa nisso. Agora não é o momento, não é o horário, nem é o momento oportuno, né?
Mas como ele estava demasiadamente ligado à sua esposa, né, apegado a desfrutar também sexualmente com ela, ele não conseguiu negar, né? E aí, inclusive, Prabhupada compara, então, o sábio Kashyapa com Haridas Thakura, né? E olha que interessante que Prabhupada ele diz. Ele diz que Kashyapa, ele era altamente erudito, altamente iluminado, conhecia todas as regras e regulações, mas não era consciente de Krishna. Haridas Thakura, por sua vez, ele não era filho de Brahmana, não nasceu em família de Brahmana, se eu não me engano, ele era nascido em família de muçulmanos, né? Mas ele era simplesmente consciente de Krishna, cantava até 300.000 vezes por dia o Mahamantra Hare Krishna. Então, quando Haridas Thakura sofreu um ataque semelhante, ele conseguiu, sem nenhuma dificuldade, se proteger desse ataque. Então, para quem não conhece, vou contar a história rapidinho. É dito que Haridas Thakura, ele mora lá na sua caverna, num lugar distante, e ele tá ali o dia todo, canta 300.000 vezes o Mahamantra Hare Krishna, né? Tanto que ele é considerado Namacharya, né? Ele é o exemplo do cantar dos santos nomes, de quem canta os santos nomes, é Haridas Thakura, né? Srila Haridas Thakura. Então, quando ele está lá no momento da sua caverna, cantando e etc., né, existe todo como é que eu posso dizer? Os governantes, né, invejosos, queriam, assim, acabar com ele, né? Ou queriam mostrar que ele, na verdade, era uma farsa, enfim. E aí eles mandam uma prostituta seduzi-lo, né, para que ele se desvie do seu caminho. E quando essa prostituta, muito bela, belíssima, ela era a própria Maya personificada, então ela era muito, muito sedutora, muito bonita. E quando ela chega, Haridas Thakura fala, olha, tudo bem, eu vou te satisfazer. Ela usa os mesmos argumentos que Diti, né? Ela diz que ele precisa satisfazê-la porque ele é um grande homem, etc. E ele fala, olha, tudo bem, eu vou satisfazê-la. Mas eu fiz um voto, eu preciso terminar as minhas voltas. Então, assim que eu terminar, você aguarda um pouquinho, que assim que eu terminar as minhas voltas, eu vou te satisfazer. E, imagina, 300.000 voltas por dia, né? A gente já apela para cantar 16 voltas, então ele só fazia isso, né, o dia todo. Ela acaba adormecendo, esperando, e quando ela acorda, já é outro dia, e ele já tinha terminado aquelas voltas, porém, já tinha iniciado um novo dia, ele precisava iniciar as novas voltas, né? Porque o voto é diário, as voltas são diárias. E aí ele fala, você dormiu, então agora espera só eu terminar essas voltas, que assim que eu terminar eu vou te satisfazer. E assim vai por dias, né? E aquela prostituta, ela ouve tantas vezes o cantar do Mahamantra, os santos nomes do Senhor, da boca de um devoto puro, que ela é assim, não vou dizer convertida, né, mas ela não sei qual palavra utilizar melhor que conversão, né, mas enfim, ela se rende à suprema personalidade de Deus, né, o poder de um devoto puro, né, de ouvir os santos nomes de um devoto puro, e ela, no lugar de seduzi-lo, ela pede abrigo espiritual a ele, pede que ele seja o seu mestre espiritual, né. Então, o Prabhupada ele faz aqui essa comparação. Como Kashyapa, ele podia ser brahmana, erudito, iluminado, conhecedor dos shastras, das regras e regulações, mas ele não era consciente de Krishna, né? Então, ele não conseguiu se proteger desse ataque. Agora, Haridas Thakura podia não ser nada daquilo, mas era somente consciente de Krishna, ou seja, todas as suas atividades eram para se satisfazer o Senhor e não a si mesmo, né? Como eu disse lá em cima, né? Agir de acordo com motivações superiores e não agir com motivações inferiores para satisfazer o seu corpo, né? A Haridas já tinha transcendido isso, já estava além disso. Então, como ele já estava além disso, ele só estava querendo satisfazer a suprema personalidade de Deus, ele conseguiu se proteger desse ataque de Maya, literalmente, né? Diferente de Kashyapa, ok?
Bom, Marcos Hahnemann, toda religião onde há Deus, mas não há deusa, vemos esse machismo atuante. Existe uma tendência, né, em tirar todas as deusas, todas as formas femininas. Isso é próprio de Kali Yuga, né? Começou lá em Dwapara Yuga, com Duryodhana desrespeitando, né, Draupadi, enfim. Mas é uma característica de Kali Yuga, né? A mulher que era para ser a mais elevada, mais protegida, mais enaltecida, em Kali Yuga, ela é a mais explorada, mais que sofre mais preconceito, né? Isso é comum. E também aquela história do mundo invertido, né? Da árvore, que o mundo material é a árvore invertida, é a sombra do mundo espiritual, né? Então, no mundo espiritual, o que existe de mais elevado, claro, depois da suprema personalidade de Deus, são as gopis, né? Eradas são as gopis, é a forma feminina. Então, no mundo espiritual é o que há de mais assim, explorado, né? Que as pessoas degradam, principalmente em Kali Yuga. Então é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu acho que eu terminei aqui o que eu queria comentar desses versos e dos comentários belíssimos de Prabhupada. Sempre um grande néctar fazer essa leitura. Muito obrigada mais uma vez. Agradecer quem está aí ao vivo. Eu não consigo ver os nomes de todos, eu acho. Só de quem comenta. Aqui temos uma pergunta de Marcelo Magalhães. Como podemos nos proteger das seduções de Maya? Pois é, lembrando que você fez uma pergunta que me lembrou, Marcelo, que assim a gente pode ir além, né? Quando a gente está falando de ataque de Maya ou de se proteger de Maya, obviamente a gente não está falando só da questão sexual, né? A gente está falando de tudo que seja desfavorável à vida espiritual, tudo que nos desvie do caminho, né, em direção a Krishna. Então, vai muito além, né? E aí você pergunta como podemos nos proteger das seduções de Maya. Eu acho que a gente pode seguir o exemplo de Haridas Thakura, não ao pé da letra, não imitá-lo, né? Porque é dito que a gente deve fazer isso com os acharyas, a gente não deve imitá-los, a gente deve seguir seus passos. Então, imitar Thakura Haridas seria cantar 300 mil vezes por dia do Mahamantra, só fazer isso da vida. Então, isso não é aconselhado, né? Mas devemos seguir seus passos. Em que sentido? No sentido de que se a gente ocupa o nosso corpo, ocupa a nossa mente, ocupa a nossa inteligência com os tópicos da consciência de Krishna, com Krishna Katha, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nós conseguimos nos proteger das seduções de Maya, né? Então, quando vem as propostas, né, nós conseguimos ter inteligência espiritual, a chamada Buddhi Yoga, né, para dizer, não, isso aqui não vale a pena, né? Já conheço as consequências, sei que é desfavorável a vida espiritual, não é conectado com a consciência de Krishna, então eu não quero, né? Como Haridas Thakura ali. Haridas Thakura foi até simpático, né? Foi carinhoso ali com a moça, mas ele já estava muito consciente, né? Então é isso, Haridas Thakura estava ocupado em consciência de Krishna. Então cantar os santos nomes, praticar serviço devocional, estudar, sendo ouvir, falar, ler, né? As escrituras, né? Todas essas ocupações em consciência de Krishna nos protegem desses ataques, né? Porque se a gente está muito aéreo, muito sem nada para fazer, né? A nossa tendência mesmo é nos identificarmos com esse corpo, com esses sentidos, com essa mente, né? Então é uma luta, a gente tem que estar sempre ocupando para que a gente consiga se proteger desses ataques, né? Como diz o ditado, como é que diz? Cabeça vazia, oficina do diabo, uma coisa assim. Enfim, que a gente aprende aqui no Ocidente, né? Esses ditados cristãos, mas algo nesse sentido mesmo, de se ocupar, né? Essa ocupação, ela nos protege. Inclusive, me lembrei que eu estava fazendo uma reflexão esses dias,
que às vezes eu tô muito cansada, né? Então, acordar muito cedo, a gente acorda aqui 3, 4 horas da manhã, pratica serviço e tem muitas atividades, não tem muito tempo de descanso, né? E aí eu fiquei pensando esses dias, fiquei refletindo como isso é uma proteção. Não que eu queira que, como é que a gente pode dizer... Tem uma palavra que as pessoas utilizam, romantizar. Não quero romantizar o cansaço. Descansar é muito importante para a saúde do corpo, da mente, né? Para você praticar o serviço devocional e suas atividades bem, né? Então descansar é muito importante. Não estou aqui romantizando o cansaço, mas eu vejo que muitas vezes o sono, o cansaço, essas consequências de se acordar tão cedo, de fazer tantas coisas, isso é uma proteção. Para mim, tá? Eu percebo isso para mim. Porque eu percebo que eu não tenho maturidade espiritual para ter muito tempo. Porque se eu tenho muito tempo e muita energia, o meu estágio neófito, a minha imaturidade espiritual vai me levar para satisfazer os meus sentidos. E eu já realizei isso. Porque eu já tive momentos que eu tive mais tempo, mais energia, e eu não fui servir Krishna, eu fui servir os meus sentidos. Então, eu vejo que muitas vezes esse cansaço, né, essa quantidade de atividades e acordar tão cedo, isso para mim é uma proteção. Eu vejo como uma proteção. Então, eu estou ali, Prabhupada está o tempo todo ali nos ocupando. Quando ele fez esse esqueminha, mangala, leitura, serviço, né? É uma proteção, isso a gente está sendo protegido, né? Sundarang, a energia sexual tem uma força muito grande e esta luxúria é muito explorada e cada dia mais. Já está presente inclusive nas redes sociais, precisamos de muita proteção. E pelo exemplo que Srila Prabhupada deu, o cantar dos santos nomes é um remédio poderoso. Pois é, ainda tem a questão da degradação atual, né? Cada vez mais a questão sexual, ela está cada vez mais degradada, né? E cada vez mais exposta. Enfim, Kali Yuga, né? A tendência é só piorar, infelizmente. E Marcos Hahnemann, o conhecimento transcendental nos possibilita saber como se defender de Maya. Sim, o conhecimento sempre, né? Quem está em conhecimento no sentido de consciente de Krishna, ele não vai ter, assim como Haridas Thakura, nenhuma dificuldade de se proteger, de se defender dos ataques de Maya. Bom, então é isso. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Muito bom ter esse tete a tete, né? Assim, a participação de vocês comentando para a gente poder refletir juntos sobre o tema. Um bom dia a todos em consciência de Krishna. Grantaraja, Srimad Bhagavata Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna.